Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, como nós já vínhamos trabalhando nas últimas aulas, nós estávamos falando de crise de 29. E dentro do contexto de crise de 29, a gente deve falar do New Deal. No caso, o New Deal é um plano estabelecido, formulado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt em 1932, a partir do momento que ele assume como presidente dos Estados Unidos. Bom, no caso, o nome New Deal, traduzido, seria Novo Acordo. Novo Acordo com quem? Novo Acordo do Franklin Delano Roosevelt com a população norte-americana. No caso, ele vai trabalhar justamente diversos pontos ali relacionados a uma questão de imagem, a uma questão ali de tentar acalmar as pessoas que vinham sofrendo muito com a grande crise, com a grande depressão causada ali pela quebra da Bolsa de Valores em 1929. Bom, o contexto de crise nos Estados Unidos, ele era terrível, certo? Terrível durante os anos de 1930, 31, 32 e nos primeiros anos do governo Roosevelt, apesar do trabalho que ele vai fazer com o New Deal, a Grande Depressão ainda vai estar dando um trabalho. Bom, mas vamos ao que importa sobre o New Deal. O New Deal, dentro desse contexto aí de novo acordo, com a população norte-americana, ele vai trabalhar com a questão da saída da crise. E o plano do Franklin Roosevelt para sair dessa crise vai ser justamente a geração de empregos. Ah, Gustavo, mas poxa, gerar emprego é óbvio, né? A resposta é óbvia, para a gente sair de uma crise, as pessoas precisam estar trabalhando, certo? Sim, mas como que você gera emprego num local onde basicamente tudo girava em torno da economia privada? Todos os empregos eles estavam relacionados às grandes indústrias, às grandes empresas, ao mercado especulativo. Os Estados Unidos eram uma potência, Só que essa potência, ela tinha um Estado muito enxuto. E esse Estado enxuto não conseguiria dar conta ali de um plano para conseguir fazer com que essas empresas voltassem a funcionar bem e a empregar novas pessoas. Então a lógica que o Franklin Roosevelt vai fazer durante o New Deal vai ser empregar as pessoas através do Estado. Mas de que maneira empregar essas pessoas ou com que intuito? Bom, ele vai reestruturar os Estados Unidos, empregando muitas pessoas, fazendo obras públicas em rodovias, fazendo grandes monumentos, e tudo isso vai funcionar de que maneira? Se essas pessoas estão empregadas, essas pessoas elas vão ter uma renda. Uma vez que elas tenham renda, elas vão poder pagar as dívidas delas e ainda por cima elas vão conseguir comprar mais coisas, consumir mais coisas, e as empresas que estavam quebradas elas vão poder começar a se movimentar. Então essa é a lógica do Franklin Roosevelt dentro do New Deal. Mas ele vai trabalhar muito bem, como eu falei, a questão da imagem, a questão de trabalhar o orgulho das pessoas que estava ferido, já que muitos estavam na miséria, na pobreza, depois de viverem todo um período de euforia, que foi ali os anos 20 nos Estados Unidos. Então ele vai trabalhar essa questão da esperança, ele vai trabalhar diversas propagandas na televisão, onde ele mesmo vai se colocar como um cara ali, quase que dentro da casa da pessoa, como um paizão e tudo mais. E isso vai ser ali muito importante para a população se sentir, de certa forma, segura, com confiança. Então ele vai ter também uma pegada assim, muito interessante no trabalho do brio da população, o trabalho da imagem, como que ele se coloca, certo? Então o Franklin Roosevelt ele é excelente nesse sentido, certo? Então ele vai trabalhar esse plano de geração de empregos, ao mesmo tempo também ele vai trabalhar acordos com bancos e com o setor agrário. Ele vai
implementar ali empréstimos com o setor agrário para ele voltar a produzir e voltar a exportar. Assim como os bancos também, ele vai tentar refazer as dívidas, recalcular ali, dar auxílios aos bancos norte-americanos para os bancos participarem dessa retomada. Então, basicamente, né, durante esse governo do Roosevelt, nós temos justamente um Estado que intervém na economia. E essa intervenção na economia, ela vai estar muito baseada ali, né, na referência que o Franklin Roosevelt vai ter do keynesianismo. No caso, o keynesianismo, como prática política, ele vai estar muito relacionado ao estado de bem-estar social, ou seja, o Estado ele é responsável por promover as pessoas mais qualidade de vida dentro de um sistema capitalista, ou seja, vai intervir na questão da estrutura, na questão da saúde, da educação, da geração de emprego, certo? Enquanto se, né, os Estados Unidos nesse momento tivessem uma pegada mais liberal, eles estariam trabalhando o quê? Máximo de liberdade, sem intervenção, sem impostos, para que as empresas se autorregulem e aqueçam a economia. Porém, num processo, né, de crise, pós-crise de 29, pós-quebra da Bolsa de Valores, para o país se reestruturar era muito difícil, porque não tinha muito da onde tirar, certo? Então, o keynesianismo vai dar muito certo naquele momento e os Estados Unidos vão sair da crise depois, né, de muitos anos também, não vai ser algo ali da noite para o dia. O próprio Roosevelt, ele vai se reeleger várias vezes e ele chega a ser presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, o Roosevelt já estava no seu terceiro ou quarto mandato. Então ele vai ficar muito tempo no poder. Isso vai facilitar também, né, o mantimento, né, de uma política durante vários anos. E durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, na fase inicial também, vai trabalhar ali com a exportação para os dois lados da guerra. E só depois os Estados Unidos se posicionam. Então, a saída da crise dos Estados Unidos, ela vai ser pautada pela política do New Deal, né, que é um mérito do Franklin Roosevelt, e depois a forma como os Estados Unidos vão comercializar durante a fase inicial da Segunda Guerra Mundial. Esses dois pontos vão tirar os Estados Unidos da lama. Então, o New Deal ele está relacionado ao keynesianismo, estado de bem-estar social e a retirada dos Estados Unidos da crise, certo? Esse é o ponto que a gente tem que trabalhar aí em cima de New Deal. Bom, fechando, essa questão, enquanto, a crise vinha acontecendo nos Estados Unidos e sendo solucionada através do New Deal, criado pelo Roosevelt, em outros países esses problemas de crise econômica, de recessão, ocasionados pela Grande Depressão, vão trazer consequências extremamente amargas, porque na Europa vão surgir, regimes totalitários, os regimes alinhados ali com a ideia do fascismo. Nós vamos ter também, o surgimento do nazismo na Alemanha, muito relacionado a essa questão da crise. E esse é o tema da nossa próxima aula. Então, acompanhe as videoaulas, acompanhe também, no caso, o contato que nós estamos fazendo através da coordenação. Podem também tirar dúvidas através do e-mail. E é isso, galera. Um forte abraço e até a próxima.